Imagine acordar no meio da madrugada com a sensação de que alguém está no quarto. Não há barulho, não há movimento, mas existe presença. Uma presença tão intensa que faz sua respiração mudar, seus pensamentos desacelerarem e sua alma querer se levantar. Como se alguém estivesse te observando. Alguém que não pertence a este mundo. Muitos chamariam isso de imaginação. Outros chamariam de paranoia. Mas Napoleon Hill chamou essa força de a inteligência infinita. A voz que guia os que sabem ouvir. E o que eu vou te contar agora talvez mude para sempre a forma como você enxerga a sua vida. Porque, ao contrário do que a maioria pensa, Napoleon Hill não escreveu apenas sobre riqueza. Ele escreveu sobre seres invisíveis, sobre orientação espiritual e sobre um tipo de energia que toca apenas aqueles que estão preparados. Hoje você vai descobrir o que ele realmente queria dizer com existe um poder silencioso que molda o destino dos homens. E prepare-se. O que vem a seguir não é apenas conhecimento. É uma chave, um código, uma convocação. Porque, se você está assistindo a este vídeo, talvez não seja por coincidência. Talvez você também esteja sendo chamado, assim como Hill foi. Tudo começa quando Napoleon Hill descreve, em seus escritos privados, não nos livros mais famosos, mas nos manuscritos guardados, algo que ele chamava de Conselho dos Seres Invisíveis. Segundo ele, todas as noites, antes de dormir, ele se reunia mentalmente com figuras que acreditava representarem forças superiores. Você pode pensar, isso é apenas imaginação. Mas e se não for? E se todos nós tivermos acesso a um campo invisível de orientação? E se o que chamamos de intuição, sinais, coincidências, for simplesmente a maneira como anjos e forças espirituais tentam conversar conosco? Hill acreditava nisso profundamente e dizia algo ainda mais intrigante. Quando você aprende a silenciar a mente, aprende a ouvir o que sempre esteve falando com você. Agora imagine isso. Você, guiado por algo maior do que seus medos. Você, alinhado a uma força que enxerga o que você não vê. Você deixando de lutar sozinho, porque percebe que nunca esteve sozinho. Se essa ideia faz seu coração vibrar, é porque ela está ativando algo dentro de você. Algo antigo, algo profundo, algo seu. E o que vem no próximo bloco vai abrir uma porta que talvez você nunca tenha percebido, mas que sempre esteve bem na sua frente. A presença que sussurra como as forças invisíveis guiam os escolhidos. Napoleon Hill afirmava que antes de escrever suas obras mais poderosas, algo acontecia com ele durante a madrugada. Ele dizia sentir uma mudança no ar, uma alteração na atmosfera ao seu redor, como se o ambiente ganhasse vida própria. Não era medo, não era ansiedade, era presença. E essa presença se aproximava lentamente, como quem observa em silêncio para não assustar. Hill descrevia isso como uma energia suave, porém irresistível, que tocava meus pensamentos e parecia reorganizar minhas ideias. Ele acreditava que ali não era somente imaginação, era orientação. E então, durante essa experiência, algo extraordinário acontecia. Pensamentos profundos surgiam do nada, frases completas apareciam prontas e soluções que ele buscava há meses simplesmente surgiam como se alguém tivesse colocado diretamente em sua mente. Hill chamava isso de a influência dos guias de espírito, as forças superiores da consciência humana. Para muitos, isso soaria como loucura, mas para quem já sentiu algo parecido, para quem já teve um pensamento que não parecia seu, para quem já ouviu aquela voz interior que salva, alerta, empurra, inspira, isso é apenas a verdade sendo reconhecida. Agora, observe algo poderoso. Quando você entra em sintonia com essas forças, sua vida começa a entrar em alinhamento. Coisas improváveis passam a acontecer. Pessoas aparecem na hora exata. Oportunidades surgem do nada. Alguns chamam isso de coincidência. Outros chamam de sincronicidade. Hill chamou de orientação espiritual. E sabe o mais impressionante? Ele acreditava profundamente que todos podem acessar essa orientação. Não apenas alguns poucos escolhidos. Mas existe uma condição. Você precisa aprender a escutar. Sim, escutar.
Porque anjos, intuições, pressentimentos e pensamentos profundos não gritam, eles sussurram. E somente quem se permite silenciar a mente consegue ouvir. Um dos segredos que Napoleon Hill escondia por trás de suas metáforas era a ideia de que a mente humana, quando elevada, se conecta ao mundo invisível dos grandes conselheiros espirituais. Imagine isso acontecendo com você. Imagine ter acesso a ideias que mudam sua vida. Imagine receber impulsos que te afastam do perigo ou te aproximam da oportunidade perfeita. Imagine sentir a presença que Hill descreveu, não para te assustar, mas para te guiar. Você já teve aquela sensação de que algo estava te livrando de um mal maior? Ou aquela intuição inexplicável que te levou para o caminho certo? E se fossem eles? No próximo bloco, você vai descobrir por que alguns sentem essa presença com mais intensidade e por que outros nunca percebem nada. Prepare-se. Estamos prestes a entrar em uma parte ainda mais profunda desse mistério. Porque alguns ouvem e outros nunca percebem nada. Napoleon Hill dizia que o mundo espiritual não é silencioso. Pelo contrário, ele fala o tempo todo. O problema é que quase ninguém sabe escutar. Segundo Hill, existem 3 tipos de pessoas. As que ignoram completamente o invisível. Vivem presas ao que podem ver, tocar e medir. Para elas, tudo é coincidência, acaso ou sorte. 2. As que percebem sinais, mas duvidam. Sentem algo, mas acham que é imaginação. Pressentem algo, mas tratam como paranoia. Recebem uma ideia brilhante, mas não confiam nela. 3. As que escutam e obedecem. Esses são os que mudam de vida. Esses são os que entram em sintonia com algo maior. E Hill acreditava que a diferença entre esses 3 grupos não tem nada a ver com religião. Tem a ver com vibração. Sim, vibração. Ele dizia: se seus pensamentos estão pesados, você não consegue ouvir a voz da inteligência superior. Agora pense um segundo nisso. Quanto mais você mergulha no medo, na dúvida, na vergonha, na raiva, mais densa sua vibração fica. E quanto mais densa, mais distante você fica das forças que operam nos planos elevados. É por isso que algumas pessoas nunca percebem nada. Não porque não têm potencial, mas porque estão desconectadas. Por outro lado, existem pessoas que, mesmo sem querer, atraem sinais o tempo todo. Por quê? Porque estão vibrando em estados que facilitam o contato. O calma, gratidão, é uma expectativa positiva, silêncio interior. E os propósito, fé, esses estados criam uma ponte, uma abertura, um espaço por onde mensagens podem passar. Hill afirmava que anjos, ou como ele chamava, mentores invisíveis, usam 3 formas principais de comunicação. Intuição intensa e repentina. Aquela ideia que aparece do nada, mas que parece carregada de certeza. 2. Sincronicidades. Eventos alinhados demais para serem apenas acaso. 3. Voz interior. Não é exatamente um som. É uma sensação que fala mais alto que qualquer pensamento. E aqui vem um ponto que Napoleon Hill repetia com força. A intuição é a linguagem da inteligência infinita. Então eu te pergunto, quantas vezes na vida você ignorou essa linguagem? Quantas vezes sentiu algo forte e mesmo assim seguiu o caminho oposto? E quantas vezes se arrependeu depois? Hill dizia que toda pessoa tem um anjo, um guia, um mentor espiritual, chamem como quiser, mas que poucos desenvolvem sensibilidade suficiente para perceber. E aqui surge a pergunta mais importante deste bloco. Se existe uma força tentando te guiar, por que você ainda sente que está lutando sozinho? A resposta está no próximo bloco. E prepare-se, ele é um dos mais reveladores de toda a série. A batalha silenciosa, o que impede você de ouvir os anjos. Se existe uma força que tenta te guiar, também existe outra que tenta te confundir. Não é uma batalha visível. Não é uma guerra com espadas, trovões ou sombras se movendo pelos cantos. É muito mais sutil, muito mais perigosa e acontece dentro de você. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do ser humano não está lá fora, mas dentro da própria mente. Ele chamava essa força de o sabotador interno ou a influência que sussurra dúvidas. Agora escute isso.
Assim como existe uma vibração que conecta você ao plano da luz, existe também uma vibração que te afasta dela. E essa vibração aparece quando você está cansado, ansioso, estressado, se sentindo pequeno, sem propósito, com a mente fragmentada. É nesses momentos que a batalha silenciosa começa. Porque enquanto os anjos falam por inspiração, a outra força fala por interrupção. Enquanto os anjos trazem clareza, a outra força traz confusão. Enquanto os anjos conduzem você para a frente, a outra força tenta te puxar para trás. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A inteligência da luz nunca te força. A da escuridão sempre tenta te empurrar. É por isso que ideias ruins são ansiosas, precipitadas e destrutivas. Elas chegam fazendo barulho, criando medo, gerando urgência irracional. Por outro lado, as ideias elevadas chegam com paz. Elas são firmes, calmas e cheias de certeza. Eu dizia que quando a mente está barulhenta, cansada ou intoxicada por emoções negativas, fica impossível distinguir uma voz da outra. E é exatamente isso que a força contrária quer: ruído. Porque foi no ruído que muitas vidas se perderam. Agora pense, quantas decisões você tomou no auge do cansaço e se arrependeu? Quantas vezes você ignorou aquela voz suave e ouviu a voz barulhenta? Quantas oportunidades você perdeu não por falta de capacidade, mas por excesso de confusão interna? E aqui vem uma das frases mais fortes de Hill: a escuridão não precisa te vencer. Ela só precisa te distrair. Sim, distrair. Tirar você do foco. Te ocupar com coisas pequenas, problemas repetitivos, medos fabricados, dúvidas sem sentido. Assim, você não escuta o que realmente importa. Mas existe um segredo, um que Hill ensinava apenas nas entrelinhas. Ele dizia que todo ser humano tem uma espécie de janela espiritual. Um momento do dia em que o mundo externo fica mais fraco e o mundo interno mais forte. É nesse espaço que os anjos falam. É nesse espaço que a intuição brilha. É nesse espaço que a luz vence a confusão. E no próximo bloco você vai descobrir como encontrar essa janela, como entrar nela e como abrir acesso direto ao campo onde a inteligência invisível te guia. Prepare-se. Estamos prestes a entrar na parte prática do Código dos Anjos. A janela da inteligência infinita. E esse conceito, apesar de pouco divulgado, é um dos mais poderosos de toda a filosofia dele. Segundo Hill, a mente humana funciona como um rádio. Quando está cheia de interferência, não consegue captar a frequência da luz. Mas quando está limpa, silenciosa e aberta, tudo se conecta. Agora vem o ponto crucial. A janela espiritual se abre quando a mente entra no estado que Hill chamava de clareira mental. É um espaço curto, às vezes de segundos, onde o ego enfraquece, a ansiedade se cala, o corpo relaxa, o mundo ao redor perde força e algo dentro de você desperta. Nesse momento você percebe pensamentos mais claros, intuições mais fortes, sensações mais verdadeiras, uma paz que não tem explicação. Hill dizia que esse estado era tão poderoso que parecia que as ideias vinham de fora, como se uma mão invisível empurrasse sua consciência para cima. E adivinha? Esse é exatamente o momento em que os anjos falam. Mas como encontrar essa tal janela? Hill nunca explicou de forma direta, mas deixou pistas. Pistas tão claras que quando você entende, tudo muda. Aqui estão as 3 formas mais comuns de a janela se abrir. 1. Ao acordar, antes de pegar no celular. Nesse instante, a mente ainda está suave, entre o sonho e a realidade. É ali que você recebe as ideias mais puras. É ali que a intuição fala alto. É ali que a luz encontra espaço. 2. Durante um silêncio profundo. Pode ser caminhando, tomando banho, olhando para o céu ou simplesmente sentado em silêncio. Não é a situação que importa. É o estado. No silêncio, o que é seu se revela e o que não é seu desaparece. 3. Antes de dormir, quando o corpo relaxa e a mente desacelera, Hill afirmava que esse era o momento perfeito para enviar pedidos ao plano espiritual. E muitos relatos mostram que respostas chegam exatamente ali, no fio entre consciência e sonho.
Agora pare e pense. Quantas vezes você teve as melhores ideias ao acordar? Quantas vezes soluções surgiram no banho? Quantas vezes algo clicou na sua mente antes de dormir? Isso não é acaso. É abertura. É acesso. É a janela espiritual. E quando você aprende a reconhecer esse momento, você começa a perceber algo ainda mais profundo. E se você nunca esteve sozinho. Nunca. E no próximo bloco, vamos entrar no segredo que Napoleon Hill considerava o mais poderoso de todos. Como pedir orientação aos anjos e como receber respostas reais. Esse é o ponto em que sua vida pode mudar para sempre. O pedido, como solicitar orientação aos anjos, segundo o código de Napoleon Hill. Napoleon Hill afirmava que ninguém recebe orientação espiritual se não aprender a pedir corretamente. Não é sobre rezar palavras decoradas. Não é sobre implorar. Não é sobre suplicar. É sobre conectar. Hill dizia que existe uma diferença gigante entre pedir do medo e pedir do alinhamento. Pedir do medo é quando você diz: por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Esse pedido vibra em segurança. Mas pedir do alinhamento é quando você afirma: guia-me para o caminho certo. Estou pronto. A vibração muda tudo. É essa vibração que abre o canal entre você e as forças superiores. E aqui está o segredo que Napoleon Hill guardava nas entrelinhas. Os anjos não respondem à dúvida. Eles respondem à decisão. Porque quando você decide, quando você assume internamente que quer ser guiado, quando você declara que está pronto, o invisível se move. Agora, você deve estar se perguntando: como eu peço orientação do jeito certo? Hill deixou um método simples, porém profundo, dividido em 3 etapas. E quem segue essas 3 etapas recebe respostas com uma clareza quase assustadora. 1. Silencie a mente por 30 segundos. É isso mesmo. Não precisa meditar por 1 hora. Não precisa fazer ritual. Basta criar um pequeno espaço dentro da mente. Hill dizia que 30 segundos de silêncio valem mais do que 3 horas de turbulência. Porque no silêncio você sobe de frequência. 2. Faça sua pergunta com intenção e clareza. Não pergunte: meu Deus, o que eu faço da vida? Pergunte: qual é o próximo passo certo para mim? Os anjos respondem passos, não planos inteiros. A luz guia por etapas, um passo por vez. Sempre o próximo, nunca o 10º. 3. Declare que está pronto para ouvir. Esse é o passo que quase ninguém faz. E é justamente o que ativa a resposta. Diga mentalmente algo como: estou pronto para ser guiado. Mostre-me o que preciso ver. Falarem comigo através da intuição, das ideias, dos sinais. Eu estou aberto. Essa declaração cria um alinhamento imediato. Você para de resistir, para de controlar, para de lutar sozinho. E é exatamente nesse instante que a resposta começa a se mover em sua direção. Agora preste atenção. As respostas não aparecem sempre na hora. Às vezes surgem em 10 minutos, às vezes à noite, às vezes no dia seguinte, às vezes em forma de sensação, às vezes como uma pessoa que surge no caminho, às vezes como um pensamento que brota do nada. Mas ela sempre vem. Hill dizia: o universo não ignora uma mente que pede com sinceridade. E quando essa resposta chega, você sabe, você sente. Não existe dúvida. É como se algo dentro de você dissesse: é isso. E esse é o poder de pedir corretamente. Você deixa de tentar adivinhar o caminho e passa a ser guiado por ele. No próximo bloco, você vai descobrir algo ainda mais poderoso. Como reconhecer com precisão quando um anjo está tentando te dar uma mensagem. Os sinais, como identificar quando um anjo está tentando falar com você. Napoleon Hill dizia que as mensagens espirituais não chegam como vozes do céu, mas como movimentos internos que você não consegue ignorar. E ele afirmava algo ainda mais profundo. Quando a inteligência infinita quer falar com você, ela mexe primeiro no seu sentimento e só depois no seu pensamento. Ou seja, você sente antes de entender. Mas como diferenciar isso de um pensamento comum? Hill dizia que existem 5 sinais inconfundíveis de que um anjo ou guia espiritual está tentando se comunicar. Vamos a eles. 1. A intuição que chega com certeza, não com medo. Pensamentos comuns vêm carregados de dúvida.
E se der errado? E se não funcionar? Mensagens espirituais chegam com calma. Elas não exigem, não pressionam, não gritam. Elas apenas sabem. Você sente uma certeza suave, quase silenciosa, mas extremamente firme. É como se uma verdade pousasse dentro de você. 2. A ideia que surge sem lógica, mas faz sentido. Hill dizia que algumas das melhores decisões da vida não nascem do raciocínio, mas da transmissão intuitiva. É como se alguém colocasse aquilo diretamente na sua consciência. Essa é uma assinatura espiritual clara. 3. A repetição, quando o universo repete o mesmo sinal. Hill afirmava que as forças espirituais repetem sinais quando a pessoa não escuta da primeira vez. Você pensa em algo e depois vê essa mesma ideia em... uma frase. Um vídeo. Uma pessoa que fala o mesmo assunto. Uma situação que te empurra para aquele caminho. Não é coincidência. É insistência. É orientação. 4. A paz invisível que acompanha a mensagem. Esse é um dos sinais mais importantes. Quando é a sua mente criando algo, você sente ansiedade. Quando é o medo falando, você sente tensão. Quando é o ego falando, você sente pressa. Mas quando é uma mensagem espiritual, você sente paz. Paz profunda. Paz que não combina com a situação. Paz que não faz sentido lógico, mas faz sentido espiritual. 5. O alívio imediato. Hill dizia que essa era a prova final. Quando a mensagem vem do plano espiritual, você sente um alívio imediato, como se algo dentro de você fosse liberado. É como se um nó se desfizesse, como se o corpo relaxasse, como se o coração respirasse. Ele chamava isso de o toque silencioso da luz. Agora, aqui está a parte mais importante deste bloco. Toda pessoa recebe sinais, mas pouquíssimas reconhecem. A maioria ignora, acha que é coisa da cabeça, trata como bobagem. Mas Napoleon Hill dizia que a diferença entre pessoas guiadas e pessoas perdidas não é capacidade, é percepção. Quem percebe, prospera. Quem ignora, repete. E no próximo bloco, você vai descobrir algo ainda mais profundo. Como saber se o anjo que te guia é de luz e não uma influência da confusão interna. Isso é crucial. É necessário. E é uma das partes mais ocultas de todo o código espiritual de Hill. Luz ou confusão? Como saber se a orientação vem de um anjo ou da sua própria mente? Este é um dos pontos mais delicados e mais poderosos de todo o código espiritual. Napoleon Hill dizia que nem toda voz interna é orientação, mas toda orientação verdadeira se reconhece pelo impacto que produz. Ele afirmava: a mente humana pode criar ilusões, mas a luz nunca cria confusão. A pergunta então é: como diferenciar uma intuição verdadeira de um impulso emocional? Como saber quando é um anjo te guiando e quando é apenas a sua mente tentando decidir sozinha? A resposta está em 3 filtros espirituais que Hill usava silenciosamente. E quando você aplica esses 3 filtros, tudo fica claro. E filtro 1. A mensagem de luz nunca gera medo. Este é o mais importante. Anjos não usam medo como ferramenta. Não pressionam, não assustam, não colocam pânico no coração. Se a intuição te deixa tenso, ansioso ou apavorado, não é orientação espiritual, é emoção, é trauma, é ruído mental. A mensagem do plano elevado é suave, mesmo quando exige coragem. Ela traz firmeza, não pavor. Hill dizia: a voz da luz desperta, não assusta. Filtro 2. A verdade espiritual traz ordem, nunca caos. Quando é sua mente agitada tentando tomar decisões, tudo fica confuso. Você pensa demais. Dúvidas aparecem. Caminhos se multiplicam. Tudo vira neblina. Mas quando a orientação vem de um anjo, a sensação é completamente diferente. É como se o mundo, por um instante, ficasse mais claro. Como se a poeira baixasse. Como se tudo se encaixasse. Mesmo que o caminho seja difícil, há clareza. Clareza é a assinatura de luz. E filtro 3. A mensagem alinha. Você com o bem maior. Uma intuição espiritual nunca te leva para a vingança, para a destruição, para a impulsividade.
CP para o ego ferido, para decisões envenenadas. Ela te leva para cima, para a evolução, para crescimento, para a paz, para propósito. Mesmo quando exige coragem, a mensagem da luz te guia para se tornar alguém melhor, mais forte, mais consciente, mais íntegro. E Hill dizia: Ei, verdadeira orientação espiritual nunca contradiz os valores da sua melhor versão. Se algo te empurra para baixo, não é anjo. Se algo te eleva, não é ego. Agora, aqui está o detalhe mais forte deste bloco. Você já recebeu muitas mensagens verdadeiras ao longo da vida. Só não reconheceu. Sabe aquelas decisões que você tomou e que mudaram sua história para melhor? Sabe aqueles momentos em que você simplesmente sabia o que fazer? Sabe aquelas situações em que algo te bloqueou antes de entrar numa furada? Isso não foi sorte. Foi luz. Foi orientação. Foi anjo. Mas para perceber isso com clareza total, você precisa aprender o que vem no próximo bloco. O estado emocional exato em que o campo espiritual fala mais alto e como entrar nesse estado sob comando. Esse é um dos segredos mais raros de todo o ensinamento espiritual de Hill. O estado da frequência elevada, onde a voz espiritual se torna inconfundível. Napoleon Hill dizia que existem momentos raros na vida em que o espírito humano sobe de frequência. Não é algo mágico, nem místico no sentido fantasioso, é vibracional, é psicológico, é espiritual, é humano. E é nesse estado que o plano invisível fala mais alto. Hill chamava isso de o estado da mente superconsciente. É quando você não está apenas pensando, você está recebendo, não está apenas raciocinando, está captando, não está apenas vivendo, está sintonizado. E o mais fascinante, esse estado pode ser provocado conscientemente. Não é questão de sorte, é questão de alinhamento. Hill dizia que existem 3 chaves para entrar nessa frequência elevada e que, quando elas se conectam, a voz espiritual se torna clara como cristal. Vamos a elas. De chave 1, emoção elevada, a energia que abre o portal. Hill afirmava que nenhuma força espiritual opera na frieza emocional. A mente precisa estar acesa, viva, vibrante. Emoções elevadas criam um campo energético diferente, e esse campo abre portas. As emoções que elevam são a gratidão e amor, e expectativa positiva e propósito. As paz interior, junto à alegria tranquila, da inspiração. Quando você sente uma dessas emoções profundamente, algo se expande dentro de você. É como se a alma respirasse melhor. E é nesse instante que a luz encontra espaço. A chave 2, clareza de intenção, o foco que atrai respostas. A segunda chave é simples, mas poderosíssima. Saber exatamente o que você quer ouvir. A espiritualidade responde com precisão. A confusão não. Hill dizia: uma mente confusa não recebe respostas claras. Por isso, quando você quer receber orientação, pergunte algo específico. Qual é o próximo passo certo? O que preciso entender agora? O que devo soltar? O que devo fazer? No texto, onde está a oportunidade? Quando a intenção é limpa, a resposta vem limpa. Quando a intenção é caótica, a resposta não consegue atravessar. Chave 3. Silêncio interno. O portal que se abre sem esforço. Este é o segredo mais profundo. Há um momento em que sua mente deixa de brigar consigo mesma. Um momento em que os pensamentos desaceleram. Um momento em que o barulho interno se dissolve. Eu dizia que esse instante pode durar apenas 5 segundos. Mas nesses 5 segundos, você pode ouvir o que não ouvia há anos. É nesse silêncio que a intuição se intensifica, a mensagem se revela, a certeza chega sem aviso. A presença se torna sensível, esse espaço silencioso é onde o contato acontece. Agora pense, quantas vezes você sentiu isso na vida? Aquele momento de clareza repentina, aquela sensação de que algo se encaixou, aquele instante de paz no meio do caos, aquela certeza que brota sem explicação. Isso é o estado da mente superconsciente.
Isso é frequência elevada. Isso é sintonia espiritual. Não é coincidência. É comunicação. E no próximo bloco você vai descobrir algo grandioso. Respire fundo, porque agora você sabe de algo que a maioria das pessoas jamais percebe. A vida não é apenas aquilo que você vê. Existe um plano maior, invisível, inteligente, que se move ao redor de quem decide despertar. Napoleon Hill entendeu isso. Os maiores gênios da história entenderam isso. E agora, você entendeu também. Você descobriu. E que existe uma frequência onde a orientação espiritual se torna clara e que há sinais, intuições e mensagens que surgem quando você está alinhado e que existe um propósito maior empurrando você na direção certa, que o invisível trabalha a favor de quem decide agir, que as respostas chegam quando sua mente está aberta para recebê-las. Se você sentiu isso, se alguma parte desse vídeo tocou você, se algo dentro de você despertou, então saiba, nada disso é por acaso. Você não está aqui sem motivo. Você foi guiado até este vídeo porque existe algo acontecendo na sua vida que exige consciência, força e direção. E agora vem a parte mais importante. Porque se você quer continuar recebendo esse tipo de mensagem, se você quer permanecer nessa sintonia elevada, se você quer se aprofundar nesse mundo espiritual, mental e transformador, então você precisa dar o próximo passo agora. Antes de encerrar, preste atenção. Este canal não é apenas um canal, é um movimento, é um campo de força, é uma comunidade de pessoas que querem evoluir, despertar, prosperar e se conectar a algo maior. E se você não se inscrever agora, vai perder exatamente aquilo que o universo está tentando entregar para você. Então faça isso imediatamente. E clique em se inscrever. Ative o sininho. Comente eu despertei. Isso não é só engajamento, é um compromisso espiritual. É um sinal de que você está pronto para ir além. Porque eu te prometo uma coisa. Se você se inscrever, você nunca mais verá a vida da mesma forma. Os próximos vídeos vão elevar sua mente, sua energia e seu destino. E lembre-se, e quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Quando a mente se alinha, o caminho clareia. E quando você desperta, o universo responde. Este é o momento. A decisão é sua. E o próximo passo também. Clique agora, transforme-se agora e entre no movimento daqueles que não aceitam uma vida comum.